Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu sou Fabiana Chitton, sou especialista em desenvolvimento emocional, saúde mental e sou apaixonada pelo desenvolvimento do ser humano. Para quem conhece um pouco da minha história, eu vou repetir aqui, mas você que está chegando hoje, eu trabalhei por 15 anos aí no setor elétrico, de energia, e há 5 anos eu fiz uma transição de carreira, quando eu descobri que cuidar de caminhos e de pessoas era realmente o meu propósito e era o meu caminho, aquele caminho que servia para mim. Então é sobre isso também que eu quero conversar com vocês no dia de hoje. Como eu falei em algumas lives já, nós estamos já no 4º mês do ano. Para quem trabalha geralmente nas companhias, né, a gente já foi o primeiro trimestre. Geralmente onde a gente começa a fazer alguns balanços ali, porque já se foram 3 meses do nosso ano. É aquela coisa, né? Janeiro meio parado, acabou de vir de férias, fevereiro é carnaval, esse ano não teve, aí não começa o ano nunca, né? Aí vem março e a gente começa ali, a tia loira, eu sou dessas, começa ali pegar no tranco, né? Mas o que eu falo, gente? Ano é só, né, uma viradinha ali no calendário. Na verdade, nada mais é do que um dia após o outro, um mês após o outro. Mas eu gosto bastante, né, dessa coisa do ano novo e dos períodos. Por quê? Quando a gente para pensar, meu Deus, já foi o dia, já foi a semana. Então, se a gente não coloca alguns marcos na nossa vida para a gente parar e refletir, isso acontece muito com a gente com as datas comemorativas, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Mortos. Ah, muitas pessoas falam que é só comércio, isso e aquilo, mas eu vejo que é um dia, né, para a gente realmente voltar, se voltar para aquele assunto, falar com aquelas pessoas, tirar um tempinho do nosso dia. Mas então, como que a gente pode fazer isso, né, com a nossa trajetória? Quem ainda não conhece o blog, vai lá, blog.fabiana Chitton. Eu deixei um artigo mega especial com o mesmo título dessa live. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E lá eu coloquei uma metáfora assim, gente, a gente pede um carro de aplicativo, entra num táxi, né, num metrô, num ônibus, sem saber para onde a gente quer ir? Dificilmente a gente faz isso, né? Mas e com a nossa vida? Como que a gente está fazendo isso? Será que a gente sabe realmente para onde a gente vai, né? E a gente fala muito sobre metas, objetivos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também aqui. Mas eu acho que, antes de tudo, para a gente saber realmente para onde a gente vai, ou pelo menos para onde é o nosso caminho, e não o caminho que alguém disse para a gente seguir, não o caminho que a grande maioria está seguindo, mas aquele caminho que é só seu. Tem uma atitude preciosa que a gente não costuma fazer mais, né, nessa correria do dia a dia, que é estar presente com o seu presente, né? A gente só consegue ter clareza se nós estamos caminhando na direção correta do nosso caminho, quando nós nos conhecemos. Porque se eu não me conheço, eu não sei qual é o caminho que serve para mim. Eu simplesmente vou seguindo o caminho que a empresa decidiu para mim, que o meu marido decidiu para mim, que a minha mulher decidiu para mim, que os meus pais decidiram para mim, ou que a sociedade em geral diz por aí que seria o melhor que eu tinha para fazer. Às vezes, gente, a gente acha, não, a gente acha que a gente tem certeza que a gente sabe qual é o nosso caminho. É meio doido isso, mas é isso mesmo. A gente acha que a gente tem certeza que a gente sabe qual é o nosso caminho. Aí, não, Fabi, mas eu sei mesmo qual é o meu caminho, eu já estou com as minhas metas todas escritas, já coloquei tudo no papel, eu tenho os meus indicadores, papapá, papapá. Não sei se você é assim. Eu era muito assim, principalmente com as metas da empresa, principalmente com as minhas metas no campo profissional. Sempre fui muito boa em cumprir metas. Eu era ali, gente, faca na caveira, ó, foca no foco. Tava ali, ó. Já vou contar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá? Então, eu era muito, tá, com metas da parte profissional, da parte corporativa. E acabava deixando, sabe, o meu pessoal lá para o outro lado. Por quê?
Onde eu passava a maior parte do meu dia? Na empresa. Com quem eu falava a maior parte do dia? Com as pessoas da empresa. Então, o que eu tinha como destino no meu dia? Cumprir as metas da empresa, né? E eu confesso para vocês que eu me perdi aí no caminho, porque chegou uma hora que eu comecei a me dar conta que eu estava seguindo a meta que o meu chefe falou para eu seguir, estava fazendo o curso que a empresa sugeriu que eu fizesse, não que nenhum deles tenham feito isso, gente, por maldade ou por coisas desse tipo, não. Eles realmente achavam que aquele era o melhor caminho para mim. E se eu não me oponho, era fácil seguir. Talvez poderia até ser, gente, mas ninguém sabe melhor do que a gente qual é o nosso caminho. Tá, Fabi, você está falando um monte de coisa aí, mas e aí? E agora? Como é que eu sei se eu estou no meu caminho certo? Ou se eu estou no caminho que serve? Gente, tem um indicador criado pela NASA, lá na Singularity University, sabe? Que é infalível. Gente, é infalível. Quer saber se você está no seu caminho certo, seguindo aquilo que você veio para fazer, está no seu caminho de verdade? É só você ver. Você está feliz, satisfeito e completo? A sua vida tem sentido? Você levanta animado de manhã para trabalhar? Ou você levanta animado no final de semana? Gente, é líquido e certo. Se você não se encontra satisfeito com a vida que você está levando, é porque você não está levando a vida que te deixa satisfeito. Eu confesso para vocês que muitas vezes é difícil a gente saber o que nos deixa satisfeito, né? Desde que inventaram, né, as grandes propagandas de TV, de comercial e coisa e tal, né? À medida que a globalização foi chegando, a internet, as redes sociais, a gente é bombardeado, né? Eu amo muito aquela música da Pitty, né? Compre, pense, siga, fale. Ainda bem que eu não sou cantora, gente, mas eu adorava aquela música, né? Que é do sistema, né? Alguém me reconfigurou. Então, porque a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado. Faça isso, compre isso, goste daquilo, viva daquele jeito, seja assim, a roupa assada. Então, a gente é bombardeado de coisas, né? Dizendo qual é o caminho que a gente deve seguir. Então, é muito fácil a gente ir para qualquer caminho que serve, não porque ele é qualquer caminho, mas porque ele é o caminho que é mais mostrado, direcionado, e que se a gente não para pensar e refletir, a gente acaba acreditando que aquele é o caminho para a gente. Não quer dizer que o caminho do senso comum não seja o melhor caminho para você. Isso é você quem vai dizer. Mas também não quer dizer que só o caminho do senso comum é o melhor caminho para você. Então, eu tenho para mim que a primeira coisa para que a gente se conecte com a gente, né? Para que a gente se descubra, para que a gente descubra o nosso caminho, é estar presente conosco mesmo. Até no artigo eu falo, né? Mas, gente, como parar para pensar e refletir numa sociedade onde o lema é tempo é dinheiro, né? Tem um filme também que eu gosto bastante, além da música da Pitty, é um filme bem antigo, que é do Charles Chaplin, dos tempos modernos, que ele fica apertando parafusos, não importa onde ele esteja, né? E isso mostra muitas vezes, a nossa domesticação com tudo isso. Por quê? Né? Nessa sociedade acelerada, a gente acha que fazer é estar no caminho certo, né? Então, se eu estou fazendo, se eu estou agindo, eu terei resultado. Mas muito mais importante do que agir é saber que você está agindo na direção que você deseja. A ação pela ação, o que acontece? Quem nunca teve aquela sensação do cachorro que corre atrás do rabo, gente? Eu tive várias vezes no meu dia a dia, e sempre que eu não estou lá presente comigo, eu acabo me vendo repetindo isso. Sabe aquele dia que a gente chega esgotada no final do dia, mas a gente para pensar e acha que não fez porcaria nenhuma? Será que sou só eu, gente, que tem essa sensação? Acredito que não, né? Ó, todo mundo levantando a mão, né? É verdade, mas a gente fala assim, gente, mas eu fiz tanta coisa e eu não tô vendo resultado, eu só tô cansada e amanhã começa tudo de novo, e de novo, e de novo. Mas aí quando a gente para pensar, não parar, ficar sem fazer nada é perder tempo. Então vamos fazer de novo, porque se eu estou fazendo, eu tenho a sensação de que eu estou caminhando na direção da minha meta. E às vezes não.
Porque se de repente, né, eu estou em São Paulo e quero ir para o Rio de Janeiro, mas eu pego a estrada para Curitiba, eu posso ter andado 400 quilômetros, mas não na direção daquilo que eu gostaria de fazer. A ação, ela é extremamente importante, mas desde que ela seja na direção que você escolhe para os seus resultados. Peter Drucker, que é um dos papas da administração e da gestão, ele dizia que não tem nada mais inútil nessa vida do que fazer bem feito aquilo que não deveria ser feito. E eu me vi, gente, tantas vezes, porque perfeccionista é fogo, além de fazer o que não tinha que ter feito, ainda faz com excelência, né, gente? Que é maior desperdício de tempo, dinheiro, recurso com tudo isso. Só que, gente, isso é algo que nos seduz e nos atrai, né? Num dois. Mas, Fabi, tudo bem, você está falando isso aí, mas e agora? O que eu faço? Como eu faço para sair disso, então? Hoje nós, olha, 2020, a gente adora quando dá esses horários assim, nós, sinais do universo. Então, hoje não só falar, eu gosto muito da prática também, né? Então, eu queria convidar vocês para a gente fazer um exercício juntos agora, um exercício de presença e de reflexão. Porque aqui, gente, o tempo é conhecimento e é prática, então pode relaxar. Esse horário é para você, você já cumpriu suas metas do dia, essa meta é para você. Então, gostaria de convidar vocês para uma dinâmica, tá? Eu vou só tirar meus fones aqui, porque senão eu não consigo compartilhar uma musiquinha com vocês. Eu gostaria de compartilhar. Meu som voltou. Todos me ouvem? Maravilha. Só vou pedir a ajuda de vocês, que eu preciso ver o som. Ai, eu não acredito que eu fechei aqui. Não, não fechei, não. Eu quero colocar uma musiquinha pra gente ir entrando aqui no clima mais gostoso. Deixa eu voltar aqui. Como tá o volume, gente? Da música, dá pra ouvir? Tá muito alto? Tá bom? Então, gente, eu já ensinei hoje a primeira ferramenta da NASA pra gente saber se a gente tá no caminho certo, né? Quem chegou agora e não ouviu, né? Quem já tava aqui relembrando, gente, qual é aquela ferramenta da NASA, assim, que diz pra gente se a gente tá no caminho certo? É aquela sensação de dever cumprido, de felicidade, de satisfação. Se você não tá vivendo isso, tá na hora de parar um pouquinho e corrigir essa rota. Então agora eu vou te apresentar a segunda ferramenta, gente. Essa que a NASA arrasou, gente. Arrasou porque ela já deu pra gente de fábrica, tá? Essa ferramenta é a respiração. Além de mostrar pra gente que a gente tá vivo, né? Ela é uma das poucas funções do corpo, né, que são automáticas, mas que a gente exerce algum controle. Então agora aqueles que desejarem podem fechar os olhos, podem fechar as câmeras, podem ficar à vontade. Esse momento é só seu. Já que a gente está falando aqui hoje de caminho, qual é o meu caminho? O caminho que é realmente meu. Autoconhecimento é um processo. É uma jornada. E este é um processo que só tem um caminho, que é olhar para dentro, que é olhar para você, que é olhar para a gente, lá no fundo. Mas calma, a gente não precisa mergulhar tão fundo agora. Agora eu só quero que você perceba o seu corpo. Como está a sua respiração? Ela é um excelente indicador de como foi o nosso dia, de como está o nosso caminho. Ela está rápida, acelerada, pausada, constante, fluindo. Você vai perceber que só de colocar a atenção na sua respiração, ela já vai sofrer um processo de regulação. Pode ver que ela já vai se acalmando.
só porque você olhou para ela neste momento, só porque você focou nela. E assim é o nosso caminho. Quando a gente olha para ele, quando a gente foca nele, ele entra em harmonia, em sinergia com a gente. Ele acalma e segue o fluxo. Agora observe seu corpo, a sua temperatura. Tem alguma parte do seu corpo que está requerendo a sua atenção? Como que o nosso corpo chama a nossa atenção? Às vezes é pela dor, pelo incômodo. É ele gritando para você dar uma olhadinha para ele. Comece reconhecendo o seu ser externo. Presta atenção no contorno do seu corpo, na forma que ele tem. Como você tem usado ele ao longo do dia. Perceba como ele tem chegado ao final do dia. E agora que você já reconheceu o seu corpo, vamos começar esse mergulho um pouco mais fundo. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como você gostaria que fosse a sua vida hoje? Traga isso agora para sua mente com a maior riqueza de detalhes possíveis. Se hoje fosse 20h26 da noite, do dia da vida que você gostaria que tivesse sido para você hoje, como você estaria? O que você estaria sentindo? Quem estaria com você? O que você estaria comendo ou bebendo? Qual a sensação no seu corpo, no seu coração? Pelo que você seria grato hoje? E agora que você já se conectou com a vida que você gostaria de estar vivendo hoje, eu quero que agora você se conecte com a pessoa que você escolhe ser para ter essa vida que você gostaria de ter hoje. Será que o seu dia de hoje, as suas atitudes, as suas escolhas, onde você está hoje, é parte do processo de onde você escolhe estar amanhã? Qual é o seu caminho? O que você realmente gosta? Qual o seu prato preferido? O restaurante que você mais gosta? A roupa que você mais gosta? Com quem você gosta de estar? Onde você se sente bem? O que te motiva, te alegra o coração, te faz pular da cama? O que você faz hoje te deixa mais perto ou mais distante de tudo isso? A pessoa que você é hoje é a pessoa que vai te levar mais perto ou mais distante de tudo aquilo que você gostaria? Se dinheiro não fosse o problema, e se tudo fosse possível, qual caminho você escolheria hoje? Qual pessoa estaria ao seu lado? Qual profissão você exerceria? Qual trabalho? Onde você moraria? Com quem você conviveria? Que livros você leria? Que filmes assistiria? Que comida ia preferir? Onde você faria suas compras?
onde você iria descansar, passar o final de semana. Neste momento é só você e você, não tem ninguém aqui para te dizer se isso é certo, é errado, se é possível ou se não é. Conecte-se com a sua verdade, com aquilo que pulsa agora no seu coração. Aquele caminho que, se você tivesse numa bifurcação agora, você saberia exatamente para que lado ir. E agora eu quero que você traga consigo este caminho. Porque agora a gente vai conversar sobre ele. Pode abrir os olhos, retornando. Aproveitem e me deem um ok se vocês me ouvem. Eu tive que fazer uma troca aqui, todo mundo me ouvindo. Vou tomar uma água aqui. Gente, qual é a sensação da gente parar um pouquinho e viajar? Como a gente diria, né? Vou entregar a minha idade. Viajar na maionese. Deixar nosso cérebro levar a gente. Será que a gente se pergunta mesmo de manhã? Essa é a vida que eu gostaria de estar vivendo hoje? Ou será que a gente faz essa pergunta de vez em quando e com alguma tristeza nela? Essa não deveria ser uma pergunta daqueles momentos de dúvida e tristeza. Essa deveria ser uma pergunta corriqueira do nosso dia a dia. Eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, chamado Access Consciousness, que o poder da mudança está na pergunta. E por muito tempo eu acreditei que o poder da pergunta estava na decisão. Olha só, gente, na decisão. Tipo, decidi, agora eu vou mudar. Eu achava que essa era uma atitude fenomenal, que era realmente o primeiro passo para tudo isso. Mas se a gente parar para pensar, quando a gente fala assim, decidir, para mim hoje sou assim, tudo que eu estava fazendo estava errado e de agora em diante eu vou fazer tudo de um outro jeito. Não parece uma coisa meio dual? Né? Decidir e ponto final. Quantas vezes a gente fala isso, né? Decidir, ponto final, tá decidido. É como se eu desse uma sentença para mim. Tudo que eu fiz estava errado e de agora em diante eu sou outra pessoa e serei assim para o resto da minha vida. Eu não sei, gente, eu agia assim, confesso para vocês. E o resultado, vou dizer que não foi dos melhores. Até que um dia eu cheguei nesse curso e essa frase, ela foi muito marcante para mim, né? Que o maior poder da mudança está na pergunta. Né? E uma das perguntas desse curso era essa que eu fiz para vocês agora. Como eu gostaria que fosse a minha vida hoje? Né? E essa foi a pergunta que mudou toda a vida do criador do Access Consciousness, né, o Gary Douglas. E eu tenho essa pergunta num post-it aqui do meu lado e eu pergunto todos os dias como eu gostaria que fosse a minha vida hoje. Não com um pesar, porque eu não estou vivendo a vida que eu gostaria hoje. Não, simplesmente com uma indagação. Como eu gostaria que fosse a minha vida hoje? O que eu faria diferente? Isso parece mais leve, tira um peso da gente, né? Do tudo que eu fazia estava errado e agora eu tenho que fazer tudo de um outro jeito. E quando a gente fala, né, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, parece que a gente tem que ter uma única direção. Melhor ainda, né? A gente tem que ter um único foco, uma única meta. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre meta, foco e direção. Meta, se a gente for procurar no dicionário, meta é um fim. Olha só, gente, que pesado isso, né? Meta é um fim. Eu vou fazer aquilo até eu chegar num final, né? Foco é a atenção em um único ponto, né?
é para onde você coloca a sua atenção. E direção é um destino, né? Um lugar que se busca alcançar. Eu não sei para vocês, mas para mim o conceito de direção ele é muito mais interessante. Até porque, lembra que eu tava contando para vocês no comecinho aqui, que eu era muito boa em cumprir metas, gente, ó, faca na caveira, tchau, foca no foco. Eu não perdi uma meta aqui, cara. Competitiva pra caramba, né? Só que o que que aconteceu? Por muitos anos na minha vida eu fui uma pessoa extremamente focada em um objetivo, né? Mas poxa, Fabi, isso não é bom? Sim, hoje eu posso dizer sim e não. Foi muito bom, me levou até onde eu gostaria de ir, mas não foi da maneira mais tranquila e agradável possível e me custou um preço, vou dizer a vocês que até muito alto. Por quê? Quem dirige aqui, quando você está indo para um lugar que você não conhece, dificilmente você consegue observar a beleza da paisagem ao seu redor. Que você tá ali focado, né, na direção. Hoje com GPS você consegue até distrair mais um pouquinho, mas a gente acaba o quê? Focado e perdendo, né? Perdendo assim, deixando de observar a beleza das coisas que tem em volta. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu fui tão focada, tão obstinada, né? Fazendo de uma história longa uma história curta, para quem não me conhece, eu sou de Embu-Guaçu, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? Meu pai é mecânico, minha mãe dona de casa. E minha única opção era estudar numa escola pública, naquela época não tinha todas essas oportunidades de faculdade e tal. Então, desde adolescente eu era focada em passar na USP, ter um emprego, comprar minha casa, comprar meu apartamento, ter meu carro, enfim, essa receita que vocês já conhecem. E eu fui muito boa em fazer isso, realmente eu fiz essa receita acontecer. Só que, aos 21 anos de idade, eu já tinha gastrite severa, úlcera e etc. E os médicos diziam, né, que isso não deveria ser desse jeito, mas enfim, se eu tô na minha meta, se eu tô no meu foco, se eu tô atingindo o meu objetivo, o resto, ó, que se dane, né? Então, assim, hoje, quando eu paro para fazer essa reflexão, eu poderia ter sabe aquela música do. Hoje eu tô. Qual é a música, gente? Eu lembrei de umas 3 músicas hoje. Dos Titãs, né? Acho que é dos Titãs. Que eu queria ter amado mais, conversado mais, ter visto o sol se pôr. Mais ou menos isso. Você já viu, né? Graças a Deus que a tia não é cantora, né? Deus sabe o que faz, tá vendo? Ó, tô no caminho certo. De cantora não é pra mim. Mas o que que acontece, né? Falando de meta e objetivo. Eu era aquela pessoa que acordava de manhã, eu tinha minha roupa na cadeira, na ordem de vestir, porque a minha alma demora um tempo para fazer o download pro corpo, né? Então eu ia lá no modo zumbi, né? Até chegar lá na empresa, eu tomava café na empresa, etc e tal. De manhã nunca foi muito o meu forte, não. Aí eu ia lá pegar no tranco, lá pelas 9 horas, 9h30, assim, a pessoa tava pegando no tranco, né? E assim eram os meus dias, né? Trabalhava, academia, casa, né? Levantava, vestia, academia, casa e tal. E eu não fui me dando conta, muitas vezes, daquilo que estava passando ao meu redor, né? Das oportunidades, das pessoas, dos passeios, né? Por quê? Como eu vim de uma cidade pequena, aqui em Jimbuguaçu, a gente tinha muito aquela coisa de vizinho, sabe? Levar bolo quando faz, não pode devolver o prato vazio pra vizinha, gente. Não sei se vocês têm essas coisas, mas em Bugaçu a gente tinha, né? Essa coisa de ficar conversando no portão e tal. E o que que aconteceu? Pra mim, aquela cidade, ela não me comportava, né? Eu queria mais, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, meus amigos tinham outros hábitos, né? Quando eu entrei na empresa, então, era uma multinacional, as pessoas comiam determinadas coisas, iam em determinados restaurantes, visitavam determinados lugares e eu, naquele sentimento de pertencer, acabei começando a fazer tudo mais ou menos igual aquelas pessoas. Até que, quando eu comecei a me questionar realmente sobre isso, que eu me via nas baladas, eu olhava, meu, todo mundo veste a mesma roupa. Tipo, no trabalho, todo mundo, né, mais ou menos a mesma roupa, todo mundo tinha o mesmo carro, ia para os mesmos restaurantes. E, gente, se isso tá te fazendo bem, tranquilo, tá mega certo. Para mim fez bem por muito tempo. Até o momento onde eu comecei o que? Aquela ferramenta da NASA começou a apitar. Os meus indicadores já não estavam tão bons, né? Eles estavam bons na meta do trabalho, mas na meta da satisfação pessoal, na meta da realização, né? Na meta da felicidade, na meta da saúde, eles estavam, ó, uma porcaria. Mas lembra que eu falei da pergunta, né?
A gente vê, muitas vezes a gente foca no que eu gostaria de ter. Eu, por muito tempo, fui movida pelo ter. Ter um diploma de universidade, ter um emprego, né? Ter um carro, ter um cargo, ter um salário. Mas eu nunca parei muito para prestar atenção na pessoa que eu deveria ser para ter tudo isso. E o que acontece? Quando a gente não tem muita ciência sobre isso, o tal do autoconhecimento, saber aquilo que faz bem para mim e não aquilo que faz bem para o outro, né? Viver aquilo que é verdade para mim e não aquilo que é verdade para o outro. Gente, a linha é muito tênue da gente se perder. E não é por mal, não é porque a gente é fraco, porque a gente Maria vai com as outras. Não, gente, a gente é bombardeado o tempo inteiro. Compre isso, vista isso, faça isso, viaje para tal lugar, né? E como eu disse, por muito tempo foi legal experimentar essas coisas, mas chegou um momento que essas coisas já não me traziam aquela felicidade do começo. Por quê? Este caminho não era o meu caminho, né? E como a gente faz, gente, para ter esse insight e perceber que você está pegando carona no caminho do outro, né? Às vezes carona tem aquela coisa, né? Ai, legal, menos esforço, vai me levar até onde eu quero. Mas no último artigo que eu postei, coloquei esse exemplo, né? Se eu estou indo para o Espírito Santo e pego uma carona para o Rio Grande do Sul, isso não é um proveito para mim. E a gente, quando a gente está imerso no dia a dia, sem fazer esses momentos de parada, sem olhar para a gente, sem se perguntar se isso é o que realmente faz sentido para mim, a gente acaba vivendo o caminho do outro, a gente acaba vivendo o sonho do outro. Isso acontece entre casais é bom, né, gente? Entre casais, isso acontece com amigos. Gente, nós somos seres biopsicossociais. E eu e a Beth, a gente ainda fala que energéticos, né? Então, nós somos seres biopsicossociais energéticos. Ou seja, eu tenho a minha biologia, a minha psicologia, mas o meio social me influencia. E tá tudo bem, tá? Desde que eu consiga identificar aquilo que é do outro e aquilo que é meu. E essa linha, de novo, é muito tênue. E como eu faço então para identificar o que é meu e o que é do outro? Lembra que eu disse a ferramenta top da NASA? Tá feliz? Tá contente com a sua vida? Tá acordando de manhã animado, né? Tudo bem, gente, acordar com preguiça um dia ou outro tá tudo bem. Agora, quando sair da cama se torna um fardo diário, é a hora de, levantar a bandeirinha aí. E o que eu fiz, e hoje eu posso compartilhar isso com vocês, né? Primeira coisa, para saber se você está realmente vivendo o seu caminho. Ferramenta lá da NASA. Tá legal? Tá feliz? Tá satisfeito com a sua vida? Ok. Se tem alguma coisa que não tá indo bem aí, começa a olhar para isso. Começa primeiramente a se questionar. Esta é a vida que eu gostaria de ter? Este é o lugar onde eu gostaria de estar? Essa é a atividade que eu gostaria de desempenhar? Mas isso também não é pra você acordar de manhã, ai meu Deus, minha vida é um horror, eu tô no emprego que eu não gosto, casada com a pessoa que eu... Calma, gente, porque eu já fui dessas tragédias também. Quando a gente começa a se questionar, a gente tá tão acostumado com essa dualidade, é bom, é ruim, tá certo ou tá errado. Quando a gente começa a se questionar, a gente acha que a nossa vida inteira tá um horror. Aí já acha que tem que trocar tudo, que tá tudo uma porcaria. Mas não é assim, não precisa ser da noite pro dia. Mas pega esse alerta e começa a fazer o quê? Começa a quebrar a sua rotina. Por quê? A rotina, o piloto automático, ele vai domesticando a gente naquele caminho que não é o nosso. Então, quer fazer um test drive? Se você tá no caminho certo, sabe o GPS, gente? Quando a gente pega uma rua errada, aí ele já fala recalculando, recalculando. Às vezes ele deixa a rota mais longa, mas às vezes ele acha lá uma rota mais curta e até otimiza o nosso trabalho, né? Então, primeiro passo para você saber, né? Se você está no seu caminho, se esse caminho é seu. Tá feliz, tá satisfeito com a sua vida? Esse caminho é seu. Não tá? É hora de começar a avaliar. E qual é o melhor jeito de avaliar, gente? Experimentar. Parece besteira, mas o nosso cérebro ele é treinado. Todas as vezes que a gente faz alguma coisa diferente, a gente quebra esse ciclo,
né? Por isso das respirações, dos exercícios de mindfulness, quando a gente para, pá, dá um break ali, tipo, resetar lá, né? Dá um Ctrl Alt Del no nosso sistema. Toda vez que a gente faz isso, fica mais fácil a gente ter clareza do que está por vir. Experimente. Parece besteira. Escove os dentes com a mão. Se você é destro, com a mão esquerda. Tome banho com a luz apagada. Vá a um restaurante que você nunca foi. Experimente um sabor que você nunca experimentou. Isso parece besteira, mas quando você começa a colocar essas coisas, troque o caminho para o trabalho, né? Se você puder, troque de lugar ali no trabalho, ou ponha seu computador mais para o lado, para o outro. Se você está em home office, trabalhe em outro cômodo da casa, vá para um café. Comece a criar o hábito de quebrar hábitos. Comece a quebrar o hábito de quebrar hábitos. Mas, gente, a ferramenta mais poderosa que eu posso deixar para vocês hoje é pergunte. Eu realmente gosto disso que eu faço? Isso realmente está me deixando mais perto ou mais distante da vida que eu gostaria de ter? Deixe as suas certezas e comece com um passo de cada vez, tá? Não é para virar a rota já. Ah, então eu não quero fazer isso, vou fazer tudo do outro jeito. Também não precisa ser assim, tá? Só que o que te trouxe até aqui talvez não seja o que vai te levar para a vida que você gostaria de ter. Então, falando sobre metas, né? Quando a gente fala de para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, eu acredito que a primeira coisa que vocês pensam é em ter metas, né? Para quem está acostumado com o mundo corporativo, meta é quase que café da manhã, né? Tá todo dia lá, tá na parede, tá, ou pelo menos deveria, né? Você devia saber para onde você vai, o que você tem que atingir. Na nossa vida também não é diferente. Ter metas financeiras, ter metas de saúde, tudo isso, gente, é extremamente importante. Né? Tudo aquilo que não está na sua agenda, tudo aquilo que não tem data, tudo aquilo que não tem horário, não é feito. Mas lembra do que o Peter Drucker disse pra gente? Não há nada mais inútil do que fazer bem feito aquilo que não precisa ser feito. Então, primeira coisa, comece a olhar no seu dia a dia. Será que todas as atividades que você está fazendo, elas fazem sentido? Lembra da pergunta? Essa atividade me deixa mais perto ou mais longe da vida que eu gostaria de ter? Então, primeira pergunta: qual é a vida que eu gostaria de ter? Essa atividade que eu estou fazendo hoje me deixa mais perto ou mais distante da vida que eu gostaria de ter? Eu posso mudar isso agora? Ou tenho que fazer um plano de mudança? Algumas coisas a gente consegue mudar com mais facilidade, outras não. Né? Mas como ter clareza para onde ir? E geralmente o que acontece, né? Metas, às vezes as metas da empresa, quem passa para gente são os nossos gestores ou a própria empresa. Às vezes meta de saúde, como peso corporal, né? Uma nutricionista, né? Ou as suas metas financeiras geralmente é por algum bem ou alguma coisa que você deseja fazer no futuro, né? A gente acaba sendo treinado a ter metas e ter caminhos definidos por alguém, né? Onde a gente, ainda que a gente pense que são definidos por nós, tem uma grande influência aí. Né? Mas quais são as suas metas? Qual é o seu caminho? Né? Se você não tivesse filho, marido, se a sua conta fosse infinita no banco, o que você gostaria de fazer? Ai, Fabi, mas para que eu vou fazer isso? Isso não vai dar certo. Gente, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, já diria João Paulo Leman, né? Então, o que acontece? O que eu trago com esse exercício para vocês? Eu, por muito tempo, quando eu comecei a me sentir desconfortável com o meu caminho, eu me forcei a continuar nele, porque eu achava que não era possível sair dali. Afinal, eu tinha contas para pagar, né? Eu tinha já os amigos, eu tinha isso, eu tinha aquilo, né? O que eu ia fazer da minha vida se eu não fizesse aquilo? Mas por que eu comecei aqui falando de perguntas? Quando a gente começa a perguntar,
a gente começa muitas vezes a encontrar caminhos que a gente não tinha pensado. Tem a técnica dos 5 porquês, né? E por que 5 porquês, né? Você fala assim, e por que eu tô aqui hoje nessa live? Porque eu vi o convite no LinkedIn. Mas por que eu vi o convite no LinkedIn? Porque eu estava procurando alguma coisa para melhorar minha carreira. Mas por que eu quero melhorar minha carreira? Porque eu quero ter um salário melhor. Por que eu quero ter um salário melhor? Porque eu quero viajar, sei lá, para Europa. E por que eu quero viajar para Europa? Porque esse é um sonho que eu tenho desde criança. E por que esse é um sonho que eu tenho desde... Percebem, gente? Quanto mais perguntas a gente vai fazendo, e quanto mais a gente vai fazendo uma pergunta engatilhada na outra, sem muito tempo para pensar para responder, a gente começa a extrair da gente as verdades. Né? Em empresas, as pessoas praticam muito o brainstorming, que é você trazer ideias aleatórias, né? Vai trazendo ideia, aquela chuva de ideia, tempestade de ideia, vai colocando todas as ideias. Por que você não começa a fazer isso com você? E se eu não morasse onde eu moro hoje, se eu não trabalhasse onde eu trabalho hoje, se eu não tivesse a profissão que eu tenho hoje? Começa a trazer isso para o seu dia a dia. Você pode se surpreender. Gente, as profissões mais procuradas e mais bem pagas da atualidade não existiam há 10 anos atrás. Só que o nosso cérebro não muda, gente, com a velocidade que muda a sociedade e as coisas externas, né? Por mais que nós estejamos acostumados com tecnologia, né, a gente não tem tanta facilidade. Quando já lançou a próxima edição, você ainda não aprendeu nem metade. Gente, se eu for olhar aqui no meu computador, eu acho que eu não sei usar nem 20% das funcionalidades que ele tem ali. E assim também é com a gente, com o nosso corpo e com as nossas habilidades. Nós estamos tão acostumados a usar uma parte delas que muitas vezes a gente nem tem ciência de que a gente tem outras habilidades, outros quereres e outros caminhos que a gente sequer tinha pensado. Então, o convite que eu te faço hoje: seu caminho tá legal, sua vida tá legal, tá correndo tudo bem? Então, continua, bota foco e segue. Tem alguma coisa te incomodando ou algum lugar que você percebe que você pode melhorar? Então também pare e comece a colocar atenção nisto. Traga perguntas, faça perguntas. Não tome só decisões. Primeiro faça perguntas. E se isso? E se aquilo? A gente tem muita mania de usar o e se só para aquilo que é pesado ou para aquilo que pode não dar certo, né? Mas e se a gente trouxesse esse e se para ampliar os nossos horizontes? Lembra que eu falei da meta e do foco? Qual é o problema? Quando a gente tem uma meta e um foco, a gente é como se fosse o cavalinho do jockey ali, né? Ele não vê o que tá aqui do lado. E aqui, gente, tem uma série de oportunidades e de outros caminhos que vão contribuir para a sua saúde física, mental, emocional, financeira. Então, o convite que eu te faço, reflita todos os dias. Como seria esta é a vida que eu gostaria de ter? As atividades que eu estou fazendo hoje me deixam mais perto ou mais distante da vida que eu gostaria de ter? Né? Quem eu deveria ser para ter esta vida? Quais são as habilidades, as ações, as atitudes que eu preciso desenvolver? Eu costumo dizer que se você ainda não está vivendo a vida que você gostaria, é porque você ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para ser esta pessoa que vai viver essa vida que você gostaria. E é para isso, gente, que a ajuda profissional é extremamente importante. Falar com os amigos, receber dicas da família, ler livros, estudar sozinho, super válido. Mas ter um momento entre você e um profissional, um momento só para você, analisar as suas metas, os seus objetivos, aquilo que faz real sentido para você, né? Lembra que eu perguntei, né? Se dinheiro não fosse o problema, se tempo não fosse o problema, como seria a gente fazer um exercício de antes de olhar para qualquer problema, simplesmente olhar para aquilo que a gente gostaria. E daí então começar a buscar caminhos que possam nos levar até lá. Né? Este ano eu lancei o grupo VIP, né? Eu Sou Mais Eu. Esse é o meu lema deste ano, né? Eu sou mais eu, porque são 2 pilares
muito fortes do meu trabalho, que é o eu sou. O eu sou é o trabalho do autoconhecimento. Você realmente se conhecer, aquilo que você gosta, aquilo que tem valor para você, aquilo que faz sentido. E o mais eu é, com tudo isso que eu tenho aqui, eu aprimorando as minhas habilidades, quem eu posso ser amanhã? O que mais eu posso fazer? Né? O que mais eu posso desenvolver para chegar até lá? Então, eu te convido, se você, assim como eu, este ano não foi uma decisão, mas foi uma escolha. Este ano eu escolhi que 2022 será um ano de resultados. Como eu fiz uma transição de carreira nesses últimos tempos, eu estudei demais, demais, gente, e eu amo estudar, então para mim é muito fácil ficar estudando. Mas esse ano eu coloquei como meta e como meu caminho entrar em ação e convidar mais pessoas a entrarem em ação comigo. Então, todos os programas que eu vou fazer ao longo deste ano é para que eu e você entremos em ação juntos, porque eu escolho ter uma gama de pessoas de resultados de uma forma leve, agradável e prazerosa. Então, gente, eu quero compartilhar com vocês uma das ferramentas que eu criei este ano, que eu já fiz comigo, eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo só o meu Google aqui. Deixa eu ver se eu mostro. Gente, eu tinha deixado tudo bonitinho na tela, mas ele faz isso comigo, né? Só para eu pagar mico aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora foi demais. 10-0 pro computador. Aí, gente, acho que eu tenho que pôr essa meta aqui para mim aprender melhor com tecnologias. Eu desenvolvi uma sessão diretiva chamada Rota do Sucesso. Né? Essa é uma sessão 1 a 1 comigo, 1 horinha ali comigo, onde a gente vai traçar este seu caminho, tá? Com 6 passos. Saindo daqui, né? O que te move? Para descobrir aquilo que toca seu coração, o que realmente faz sentido para você, o que te faz levantar da cama todo dia de manhã, o que faz você não desistir, né? O que você escolhe realizar, né? Desde os seus sonhos mais loucos, daqueles maiores devaneios, até o que você precisa fazer mais urgente. E para você realizar tudo isso, qual é a pessoa que você tem que ser? O que está faltando aí no seu dia? Porque eu acredito que se você ainda não está vivendo a vida que você gostaria de viver, é porque alguma habilidade ainda não foi desenvolvida, ainda não foi olhado. Lembra o nosso exercício do começo? Só da gente prestar atenção na nossa respiração, ela já muda. Aqui, o quarto passo, né? Com base nisso, o que eu preciso desenvolver para chegar nesse caminho? E aqui a gente começa com a ação. Quais são as ações, né? As nossas metas em Não tá Smart. aparecendo. Oi? Não tô vendo isso. Só tô vendo uns quadrinhos cinza. Ai, será que não, só a Ângela que não tá vendo? Aumentei aqui, melhorou? Bom, eu mando uma foto para vocês lá no grupo, então, tá bom? E aqui, ó, assim eu terei sucesso em, né? Esta é uma sessão que eu desenvolvi para trazer clareza para você saber, né? Para você não ficar no qualquer caminho serve, né? Aqui é para você encontrar o seu caminho. Deixa eu retirar aqui o compartilhamento. Agora vocês me veem só a mim. Eu pausei deixa eu interromper aqui o compartilhamento, tudo bem? Voltei para a tela de vocês. Então, gente, eu quero deixar um convite para você, né? Se você está em dúvida de qual é o seu caminho, ou se você já até traçou o seu caminho, mas quer
dá uma olhada ali, será que é isso mesmo? O que mais eu posso fazer? Né? Eu me coloco aqui à disposição de vocês. Agenda aí uma horinha, tá? Que eu vou te ajudar junto com essas ferramentas baseadas em coaching, inteligência emocional, PNL, como a gente desenvolve este caminho que é só seu, para que você possa ter clareza ao longo do seu ano que você está no seu caminho e não no caminho do outro, né? E para aqueles que estão aqui nesta live, né, eu tenho um presente mega super especial. Essas masterclass, elas não ficam gravadas, tá? Então a gente tem a nossa aula aqui, mas aquelas pessoas, algumas pessoas falaram para mim, nesse horário às vezes não consigo participar e tal. A tendência é que a gente faça pelo menos uma masterclass por mês, tá? Então eu coloquei lá na Hotmart, né, um streaming para aqueles que quiserem as gravações da masterclass, tá? Vocês vão ter todas as gravações ao longo de todo o ano, mais material de apoio, tá? Por R$ 47, gente, é um valor simbólico, só para vocês terem lá um banco de dados com todas as masterclass organizadas, né? Mas para quem tá aqui, né, na live e escolher participar da nossa sessão diretiva, vai ganhar de presente, né, as gravações de todas as masterclass, porque eu quero estar junto com você no seu caminho, tá? Então, a sessão diretiva, eu também tô fazendo um valor mega especial, que é para não ter desculpa, tá? Para você não adiar mais, não deixar para amanhã entrar em ação. Gente, uma sessão de coaching hoje comigo tá aí na faixa de R$ 350. Mas essa sessão diretiva para vocês, eu estou trazendo como um presente, como uma forma de dividir aí a sua entrada em ação, R$ 157. Tá? Essa é o presente aí da nossa masterclass, porque se você quer entrar em ação, eu quero entrar em ação junto com você. Então você já vai sair dessa sessão com o seu mapa completo aí, ó, pro seu caminho para você seguir e ainda vai levar de bônus aí a gravação das nossas masterclass para repetir os exercícios, para rever o conteúdo, fora que vai ter uma série de mimos e de bônus e de presentinhos lá para quem tiver no grupo, porque eu sou dessa, a gente adora presentear quem tá aí, quem tá no caminho, né? Quem tá junto, né? No tamo junto, todo mundo junto. Então, gente, essa foi a nossa masterclass de hoje. Então, reconecte-se com você. Pergunte a você todos os dias qual a vida que eu gostaria de estar vivendo agora. E o que eu estou fazendo neste momento me deixa mais perto ou mais distante, né, daquilo que eu escolho para mim. Quem eu preciso ser para ter esta vida que eu escolho agora. E chega de para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, porque você sabe. E se você ainda não trilhou o seu caminho, é porque você ainda não desenvolveu as habilidades necessárias para isso. Mas corre lá, que ainda dá tempo. Basta você escolher e ter clareza daquilo que vai te deixar cada dia mais perto da vida que você gostaria de ter. A gente não precisa viver uma vida que a gente não gosta, gente. É só a gente olhar pra gente, buscar o nosso caminho e desenvolver novas habilidades. Afinal, nós seres humanos chegamos até aqui por quê? Porque ao longo de toda a nossa evolução, fomos desenvolvendo habilidades. Então é hora de você olhar para você e quais são as habilidades que estão sendo necessárias para você, não para todo mundo, para você, que vão te levar não para o caminho do todo mundo, mas para o seu caminho. Então a partir de hoje acabou, hein, gente? Porque aqui todo mundo sabe qual é o caminho que serve para você. Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo. Um beijo enorme e convidem os amigos de vocês para trilharem, né, este caminho, se desenvolvendo a cada dia e tornando-se o ser humano lindo, maravilhoso e ainda melhor a cada dia. Essa é a minha missão. Então, se você escolhe ser um ser humano melhor a cada dia, eu escolho estar com você neste caminho. Um beijo enorme para vocês, gente. Um ótimo final de semana que já tá chegando, né, gente?
Gratidão. Depois me mandem os comentários o que você achou dessa live, o que foi legal, o que você quer ver aqui nos próximos temas. Gente, próximo tema eu tô pensando em falar sobre valor, né? O que tem valor para você nessa vida? Qual é o seu valor? Você tá pagando o seu valor? Você tá recebendo o seu valor? O que vocês acham? Vamos falar de valor? Qual é o seu valor? Quanto custa o seu valor? É só aquela hora que você gasta no trabalho? Ó, vou esperar a sugestão de vocês aí também, gente. Beijo enorme. Quem ainda não leu o artigo, vai lá no blog e fica de olho nas redes sociais aí que eu vou mandando mais algumas novidades para vocês. Beijinhos!